Olá pessoal, nessa live eu vou falar sobre como escolher as plantas de um jardim vertical. Quais são os critérios que a gente leva em consideração, questão de ambiente, questão de preferência do cliente e também como tornar ele economicamente viável, né? Então escolher as plantas apesar da gente falar muito da irrigação, que é a maior dúvida de todo mundo, mas escolher as plantas do jardim vertical é a base do jardim vertical, né? O jardim vertical são as plantas, né? Para isso que ele existe. O resto é só suporte para as plantas, né? Então vamos falar aí sobre plantas de sol, plantas de sombra, plantas que são forração, plantas de destaque e como é que funciona o processo de escolha aqui na Acer House. A live eu vou usar de base aqui a apostila que a gente tem, que é muito importante, é muito útil para a gente conseguir mostrar as plantas. Então, esse daqui, preciso começar falando disso, né? Esse daqui é a base do nosso jardim vertical, que é o módulo Plant Wall. Então, é aqui que vão plantadas as plantas. Então, a gente tem que sempre pensar que as plantas vão dividir espaço aqui. Geralmente a gente usa ou duas cuias ou plantas de bandeja nesse espaço aqui. O módulo cabe 12 litros. Na verdade, a capacidade total dele é de 12 litros, mas a gente usa um pouquinho menos, né? Então vai dar aí 11, 10 litros, né? Que a gente coloca até aqui, mais ou menos. E ele tem 50 centímetros de comprimento, 20 de largura e 30... Não, 30 é o total aqui. Agora, nossa, eu nunca parei para pensar quantos centímetros tem aqui. Eu acho que deve ter em torno de 20 também. Tem mais ou menos, quase que um quadrado aqui, né? Esse lado e esse. Quase que tem o mesmo lado. Não tem, mas tá, enfim. Mas aqui tem 30 centímetros. Então, a gente tem duas opções. Aliás, a gente tem 3 opções para preencher esse módulo. Deixa eu mostrar aqui no meu computador como que eu faço. Então, temos 3 opções. A gente sempre vai considerar o módulo, a gente sempre vai dividir ele no meio, tá? Para fins de projeto. Então, a gente pode considerar que o módulo vai ser plantado com 2 cuias, como essa, são plantas que vêm em cuia. Por exemplo, aqui é peperômia, poderia ser uma samambaia, poderia ser inúmeras plantas, um aspargo, inúmeras plantas que são fornecidas em cuia. Ou pode ser em plantas, em mudinhas que vêm em bandeja. A bandeja vem com 15 mudas, então a gente vai usar mais ou menos 1/4 de muda para cada metade do módulo. Então, se for metade do módulo aqui, a gente vai plantar 3. Se for um módulo inteiro, vai dar 7. Como a bandeja tem 15 mudas, bandeja, pessoal, é igual aquelas cartelas de iogurte, assim, só que vem com planta e vem com 15. Se você não conhece, só dá uma procurada no Google aí. Então a gente usa metade da bandeja, então dá aproximadamente 7 por módulo completo, ou se você for dividir ela com uma cuia, vão ser 3. Porque em alguns casos a gente vai dividir conforme o projeto que a gente estabeleceu ali. Acho que eu tenho aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de projeto que a gente usa aqui no Acer House. Cada dupla de módulos aqui, cada dupla de quadrado representa um módulo, né? Então aqui a gente tem 10 módulos de altura por 10 de largura. Só que dão 20 quadradinhos, porque cada dupla de quadradinho é um módulo. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem esse desenho aqui, e no segundo módulo, metade dele vai ser de uma planta e metade vai ser de outra. Por isso que a gente usa essa representação, tá bom? Outra coisa importante é o gráfico da beleza das plantas, que é bom a gente falar também. Quando a gente coloca plantas jovens, na verdade, quando a gente coloca plantas em muda, dessa forma aqui, para baratear, quando a gente instala o jardim vertical, ele não vai ficar bonito de cara. Então eu uso esse gráfico aqui, é um gráfico que mostra a beleza do jardim vertical. Primeiro ele vai decair, porque ele vai ficar feio, só que de repente ele começa a subir. Um jardim vertical que a gente... aliás, perdão pessoal, estou falando o contrário. Quando a gente coloca só plantas adultas num jardim vertical,
as plantas estão numa condição excelente lá. A planta está no paraíso das plantas, que é a estufa. Não tem condição melhor para uma planta do que uma estufa. Condição ideal de luminosidade, de umidade, de tudo. E daí você tira aquela planta do ambiente perfeito, no paraíso que ela está, e coloca num jardim vertical, que pode ter menos luz do que ela está acostumada, pode ter vento, pode ter calor, pode ter a água, pode não estar bem calibrada, dependendo, não é a mesma que ela está acostumada a receber lá no viveiro, né, na estufa. E o que acontece com esse jardim vertical? Ele está lindo a hora que você instala e ele começa a ficar feio. Por isso que eu uso esse gráfico. Esse aqui é um gráfico que mostra aqui, ó, a beleza comparado com o tempo. Então quando você instala, o jardim vertical está lindo, daí ele começa a decair. Por quê? Porque a planta sente, a planta vai ficando feia, as folhas começam a cair, amarelar, a costela de Adão amarela, enfim. Um jardim vertical que é plantado adulto, acontece isso. E depois de um tempo ela se recupera, ela adapta onde ela está, ela brota de novo, e daí ele fica bonito. Então, essa é uma desvantagem de você plantar plantas só adultas. Quando você faz esse mix aqui, ó, ou com plantas só jovens, ou plantas jovens e adultas, você vai ter esse gráfico aqui, ó. É um vertical que começa feinho, porque está meio mirrado ali, não tá grandes coisas, plantas pequenininhas, só que a beleza só vai aumentando, o cliente só vai ficando cada vez mais satisfeito. Então, quando a gente usa plantas adultas, o cliente fica muito feliz no início e depois não fica tanto assim, porque as plantas vão decaindo. E agora, quando a gente faz esse mix de plantas jovens e adultas, o cliente primeiro economiza, e quando se instala, ele fica meio assim, sei não se vai dar certo isso. Só que daí passa 2, 3 meses, 4 meses, dependendo, quanto mais frio, mais devagar é o crescimento, depois o cliente fica, caramba, eu não esperava que iria crescer tão rápido, eu escuto isso com certa frequência. O cliente fica meio... não fica muito confiante, será mesmo? Será que foi um bom negócio e tal? Mas depois, a hora que começa a crescer, ele vê que o trem engrena e daí sim, só vai, né? Tá, e daí quando a gente... Opa, virei por engano. E daí quando a gente vai visitar um cliente a primeira vez, tem várias coisas que a gente leva em consideração na hora de escolher as plantas. Esse daqui é o jardim vertical lá da nossa antiga sede na Polar Concept. Nós temos, lá ainda é nosso ponto de venda, mas agora a gente mudou aqui para a sede nova que está sendo reformada. Olha só que lindo que está esse vertical, e ele foi... É que aqui não tenho foto dele novo, mas ele era bem mirradinho, né? As plantas, ele tem espaçamento, as plantas eram jovenzinhas, 6 meses depois ficou dessa forma. Então, é baseado nisso que a gente faz a venda para o cliente, principalmente. A gente consegue um preço melhor na entrega e cada vez ascendente, cada vez fica mais bonito o jardim vertical. Claro que a gente faz também jardim já crescido de cara, mas o que tem mais saídas são esses. Quando a gente faz a primeira visita, tem várias coisas que a gente leva em consideração. Primeiro, toda a estrutura que o jardim vertical precisa ter para existir, ponto de água, ponto de luz, ponto de esgoto, várias outras coisas que são fundamentais para o jardim vertical, mas também a gente precisa ver como que é o ambiente ali, né? Como é que tá como que vai ser a vida da planta depois de estar lá. Então, qual que é a principal questão que a gente leva em consideração? A luminosidade. Não existe jardim vertical natural sem luz natural. Esqueça, não existe. Eu sei que existe lâmpada própria para cultivo indoor, né, para cultivo sem o sol, só que hoje ainda não tem uma tecnologia que nos atenda para um jardim vertical. Teria que ter tanta lâmpada na frente do jardim vertical que você só ia ver as lâmpadas. Além disso, ia sair muito caro. Enfim, a gente não faz jardim vertical se não tiver a luz natural. E não basta só ter a luz natural. A gente precisa também que
se for uma janela, por exemplo, a janela tem que estar com a cortina aberta. Isso é um problema, acredite, é um problema. O cliente às vezes reclama, o jardim vertical não está crescendo, as folhas estão amareladas. Daí a gente vai visitar, chega lá, a janela, a cortina tudo fechada. Ou então, daí a gente pergunta para a cliente, não, está sempre aberta. Daí você pergunta para a funcionária dela, para a empregada, isso daí vive fechado, eu falo para ela que tem que abrir, ela não abre. Daí como que a planta vai sobreviver? A gente tem que lembrar que o jardim vertical não é só um item de decoração, né? Ele é um ecossistema quase ali. São seres vivos que precisam de luz. Precisa da água, óbvio, né? Que é o básico ali, que o segredo do jardim vertical é a irrigação. Mas daí a gente vai levar em consideração várias questões relacionadas às plantas, né? E todas elas estão ligadas à luminosidade. Antes de eu falar da luminosidade, deixa eu falar sobre a água, que é super importante. Que o jardim vertical vai ter água, isso é indiscutível, vai ter que ter água, ou não vai ter jardim vertical. E eu não faço jardim vertical sem irrigação, tem que ter irrigação. E quando você dispõe ali, os módulos ficam um instalado em cima do outro, embaixo do outro, a drenagem, né, o excesso de água, ela pinga de um módulo para o outro. Além da irrigação que você passou ali, né, tem várias linhas de gotejo. Então vai pingando de um para o outro, vai pingando, vai pingando, vai pingando. O que acontece? Como toda a drenagem vai descendo e ela é cumulativa, então o vertical de cima não recebe drenagem nenhuma, aliás, o módulo de cima não recebe drenagem nenhuma, e o módulo lá, o último, recebe toda a drenagem, quer dizer que vai ter muito mais água em cima, aliás, muito mais água embaixo do que em cima. Então, a gente tem que lembrar que a irrigação ela não é personalizada para cada planta. Cada planta não vai... essa água precisa de tantos litros por minuto, por hora, essa precisa de tanto, e a gente vai calibrar exatamente para cada planta. Não existe isso. Pessoal, é a planta que se adapta ao jardim vertical e não o jardim vertical que se adapta à planta. Não dá para fazer uma irrigação desse jeito. Daria para fazer? Até daria. Mas não é isso que se usa comercialmente hoje, sairia caríssimo. Então, a gente tem que levar em consideração que as plantas vão ter que se adaptar, a gente vai escolher plantas adaptadas. Por isso, por exemplo, que eu não indico usar orquídea, que é uma planta que sempre pedem para colocar no jardim vertical. Eu até coloco, só que eu deixo claro para o cliente, o jardim vertical não é um ambiente para orquídea. Eu vou colocar aqui, talvez ela não morra, ela vai sobreviver, só que eu não garanto que ela vai florescer de volta, por exemplo. Tenho vários e vários casos de que sim, ela sobrevive, ela floresce e fica linda, mas tem vários casos também que ela tá ali com a folha e nunca mais deu flor. Jardim vertical não é lugar para orquídea, porque tem muita competição, é muito competitivo. Você não consegue dar a água do jeito que ela precisa, então vai meio que na sorte, assim. Na sorte não, você faz de tudo para dar o suporte que a orquídea precisa, mas não é um ambiente ideal. Então não adianta você entupir um jardim vertical de orquídea e achar que ela vai florescer todo ano. Então o que a gente faz a gente coloca a orquídea e explica para o cliente, não sei se ela vai florescer de volta. Então você vai ter que, passou a florada dessa orquídea, você vai ter que colocar novas orquídeas e torcer para que no ano que vem aquela primeira que floresceu floresça de novo. Não é garantido. Tomara que floresça, mas, né? Bom, além disso, né, eu estava falando da questão da água. Então a água não é personalizada. Como a irrigação é cumulativa e lá embaixo vai ter mais água do que em cima, a gente vai colocar plantas que precisam de mais água embaixo. Então a planta que bebe muita água a gente vai colocar lá embaixo. Plantas que precisam de pouca água a gente vai colocar em cima. Se você tiver alguma que tem uma folha mais suculenta, às vezes a gente usa até algumas cactáceas, plantas que precisam de pouca água em cima, planta que bebe água pra caramba embaixo. Então tem algumas coisas que a gente tem em mente na hora de escolher. Aqui na apostila, essa apostila é do curso Célula Vertical, que é o curso que eu tenho para instaladores. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui na apostila a gente tem inúmeras plantas diferentes que a gente estão separadas conforme família aqui, que a gente usa comumente em jardim vertical. A iresine, né, o coração magoado, é uma planta que a gente usa que faz muito sucesso, porque ela
tem a folha vermelha, ela agrega um vermelho gritante assim, pro jardim vertical e tem muita gente que adora. E tem muita gente que odeia também. Isso é meio relativo, né? Peraí. É questão de gosto pessoal, né? Então, tem gente que acha lindo o jardim vertical com flor, tem gente que acha horroroso, tem gente que acha lindo o jardim vertical com cor, tem gente que acha horroroso. Deixa eu ler aqui. Eu, Alexandre Belo. Boa noite, tudo bem, Alexandre? Quem mais que tá aqui? Boa noite, Thiago Gessé. Vão dando o seu oi aí, pessoal, e fala de onde vocês são. Se o teu perfil é o nome da empresa, me fala o seu nome também. Então aqui a gente tem uma série de plantas, tem aqui a descrição dela, tudo isso aqui foi escrito pelo Lucas, nosso botânico, não foi copiado da internet, ele mesmo escreveu. Daí tem aqui a luminosidade, por exemplo, a Iresine, ela pode ficar na meia sombra e no sol. Isso é um detalhe importante. O que é meia sombra? Primeiro, a gente nunca vai ter um jardim vertical de sombra, não existe jardim vertical de sombra. Sombra quer dizer que não tem luz. Não pode ter. Então, quando você tem aquele jardim vertical que tem uma janela próxima, que tem luminosidade, mas não tem sol pegando direto, tudo bem, você vai conseguir fazer. Desde que o jardim vertical esteja no máximo até 6 metros da fonte de luz. A última planta tem que estar até 6 metros da fonte de luz. E a fonte de luz tem que ser considerável, não adianta ser uma abertura minúscula. E não adianta ter uma película fortíssima ou ter cortina. O ideal é que esteja até 3 metros, mas até 6 a gente consegue fazer, só que daí adaptando as plantas, né? Pegando plantas que funcionem ali naquela luminosidade reduzida. Oi, Jaildo, Lagos e Jardins do Piauí, Teresina, Piauí. Você falou comigo logo no domingo, que a gente postou aqui que ia ter lá. Obrigado por estar aí me prestigiando. Alexandre Belo, São Paulo, capital. Obrigado, está aqui também. Bruno Carvalho, de Goiânia, Goiás. Que legal, pessoal. Obrigado por estar aqui comigo. Vamos continuar vendo aqui. Eu vou mostrando algumas plantas e daí eu vou lembrando de coisas para falar. Tem algumas plantas, por exemplo, como a flor de cera. Ela é uma planta que cresce pra caramba. E ela vai se espalhando pelo jardim vertical e ela agrega essas flores que são completamente únicas, né? Não é uma flor que você acha facilmente. E é uma planta que precisa de pouca água, então você vai ter que colocar na parte superior do jardim vertical. Outra trepadeira aqui, a Dipladenia, é uma planta que fica linda também, traz uma cor, uma flor muito diferenciada. Eu gosto muito de usar esse tipo de flor, porque esse aqui é um jasmim, jasmim de Madagascar, porque ela está sempre florida, boa parte do ano, e ela cresce. Essas trepadeiras se espalham pelo jardim vertical inteiro, então vai agregando por todo o vertical. A vinca pendente é uma planta excelente quando você tem um jardim vertical que está no alto, em cima. Eu tenho um caso, por exemplo, que o jardim vertical está lá no alto e embaixo tem um paredão. A vinca pendente, realmente ela tem esses ramos muito longos, pode ter 2 metros, até mais. Então é como se tivesse uma continuação, uma saia do jardim vertical ali que fica linda. A locásia, tem várias plantas que são desse gênero que agrega muito para o jardim vertical. Então a gente usa essa denominação de planta estrela ou planta destaque. Oi, Vando, tudo bem? Boa noite. Inovar Jardinário de Santo Ângelo. Qual é o teu nome, Inovar? A gente tem algumas outras diferenciações de plantas, né? Nós temos as plantas que são as plantas mais comuns, por exemplo, a samambaia, vários tipos de samambaia amazônica, samambaia americana, aspargo, vários tipos de folhagens que têm um preço meio padrão ali, meio mais barato, mais acessível, que dão um verde do jardim vertical, que preenchem aquele volume. São as cuias que geralmente a gente usa, e tem as forrações também, que geralmente a gente compra em bandeja. A bandeja pode ser até de uma planta que também é vendida em cuia, por exemplo, o próprio aspargo, os lambaris. Imagina, tem inúmeros tipos de forrações. São plantas que estão lá para dar
cor, volume, mas não são plantas que tão nobres, não são plantas que chamam tanta atenção. Ela dá ali, ela preenche o jardim vertical. Agora tem plantas que são plantas que assim roubam a cena. A gente chama de planta estrela ou planta destaque. Então a gente vai usar algumas delas pontualmente. A gente não geralmente ou usa ela sozinha, por exemplo, costela de Adão. A gente coloca ela pontualmente ali. Vai colocar uma costela de Adão aqui, outra costela de Adão ali. Ou a gente faz pequenas manchas. A gente pode colocar várias costelas de Adão juntas, mas são plantas caras, nobres, que a gente usa com certa parcimônia, porque o preço é elevado. Seria lindo fazer o jardim vertical só com elas, né? Mas geralmente o orçamento não permite. Se o cliente estiver disposto a pagar, é excelente, mas geralmente o orçamento não permite. Então, essa diferenciação que a gente faz. Planta de destaque e forrações para preencher ali o jardim vertical. Deixa eu ler algumas perguntas aqui que são relacionadas ao tema. Inovar Jardinagem, o nome dele é Nayan. Valeu, Nayan. Bruno Carvalho, tem algum? E eu perdi perdi o que você falou. Repete para mim, Bruno. Tem algum o quê? Quantos tipos de plantas em média você usa? Então, isso é uma informação importante. Dá vontade de entupir o jardim vertical de planta, né? No começo, a gente acaba fazendo isso, né? A gente vai na floricultura e quer pegar tudo e enfia lá no jardim vertical. Isso é sinal de que você não fez um projeto, tá? Não dá pra gente fazer isso, porque o vertical ficou uma bagunça, não é interessante. A gente não quer ter excesso de informação no jardim vertical. Então, eu recomendo, para um jardim vertical de tamanho médio, aí um jardim vertical tenha um pé direito, por exemplo, tenha, sei lá, 2 metros de altura, 2 e pouco, por 1,5, 2, daí pra frente. Um jardim vertical de tamanho médio, eu considero um jardim vertical grande a partir de 5 metros de largura com um pé direito ali. Pé direito, pessoal, quem não sabe, é essa altura entre o chão e o teto. Isso é um pé direito. Por que chama pé direito? Não sei. Existe pé esquerdo? Acho que não. Mas é um pé direito, é um termo de engenharia, de arquitetura que se usa. Então você tem ali um vertical que preenche a parede do chão ao teto, com um detalhe que ele não precisa encostar no chão, encostar no teto. Tá? As plantas preenchem, mesmo que ele seja menor. Então, para um jardim vertical tamanho médio, eu recomendo usar umas 12 plantas, 15 plantas. A gente não quer entupir 12 espécies diferentes, né? A gente não quer entupir de variedades, senão fica uma bagunça e ficam as plantas perdidas ali, você não consegue enxergar. Tem algumas plantas que você tem que, olha aqui, ó, tem uma venca aqui no meio, coitada da venca, tá lá perdida. A venca é uma planta que você nunca vai poder plantar ela sozinha, por exemplo, senão as outras plantas abafam ela, tá? Então, em média, para um jardim vertical médio de 12 a 15. A gente já fez jardim vertical com mais de 50 espécies. Cheio de punks, né, plantas comestíveis. Ficou lindo aquele jardim vertical. Tem algum livro para indicar para conhecer mais sobre as plantas para o vertical? Olha, aqui no Brasil eu desconheço um livro bacana de plantas para vertical. Tem a minha apostila, que é muito boa, mas eu desconheço um livro realmente bom. Um livro que não pode faltar, né, para quem trabalha com isso, para quem gosta, é o livro do Lorenzi, que é o Plantas Ornamentais do Brasil. A gente usa e muito ele. E recomendo demais também o site da Raquel, que é a nossa parceira aqui do perfil, o jardineiro.net, que é o maior site de paisagismo aí do Brasil. Mas realmente eu desconheço um específico para jardins verticais. Eu sei que tem livros para jardim vertical, mas nada que seja muito... Se vocês conhecerem, me indiquem, por favor, mas eu nunca vi. Agora, tem um livro que esse é o suprassumo, é o livro que dos sonhos eu não tenho, eu já emprestei ele uma vez, já me emprestaram ele uma vez, que é o livro do Patrick Blanc. Patrick Blanc, chama Patrick Blanqui, é um francês. É o papa dos jardins verticais, ele que desenvolveu o jardim vertical de feltro. E o livro dele é absurdamente incrível, assim, a coisa mais linda do mundo. Só que, primeiro que é caríssimo, vocês não acreditam o quanto é caro um livro daquele. É livro assim, mais de R$1.000. Não existe no Brasil, você tem que importar. E ainda assim, é dificílimo de conseguir. No eBay você consegue, acho que na Amazon também.
Ó, meu aniversário tá chegando, se alguém quiser me dar, eu agradeço. Tem um inconveniente que tem muita planta que a gente nunca viu no Brasil, né? O Patrick Blanc, ele viajou para Ásia, Oceania, não lembro. Ele foi para aquelas regiões, Vietnã, aquelas regiões ali, para pesquisar sobre plantas que se adaptariam para essa condição, né? Então tem muita planta que a gente não tem aqui no Brasil. Inovar jardinagem. Eu atendo um jardim vertical que pega sol das 7 da manhã às 7 da tarde no verão. Opa, que beleza, hein? Foi implantado por outra empresa em 6 meses e todas as plantas torraram. O que fazer? Caramba, cara, olha, sempre que eu chego no jardim vertical que morreu, o meu primeiro palpite, a minha primeira ideia do que deu errado é a irrigação. Muito provavelmente a irrigação está errada. Tem que ver como que está o esquema de irrigação, se foi feito o sistema de irrigação, qual a frequência de irrigação e como que está funcionando. Tem que ver qual que é o método construtivo. Foi de módulo, foi de manta? Se foi de manta, foi instalado do jeito certo? Porque tem muita gente que instala manta do jeito errado. Manta é para ser hidropônica, tem que ter irrigação correndo lá o dia inteiro. Não pode ter substrato, e o pessoal entope de substrato e usa a manta só para segurar o substrato. Se for fazer isso, usa o módulo. Para mim, esse aqui é o melhor sistema que existe. Não estou falando mal do sistema do Patrick Blanc. Tá? Para mim, esse aqui é o melhor que existe, porque tem o melhor custo-benefício. E o fato de que tem muita gente que não sabe o que está fazendo instalando jardim vertical de manta. Tá? Jardim vertical de modo geral, tem muita gente, muito aventureiro, para não falar outra coisa. E daí, estando o suporte das plantas, que é o método construtivo, correto, a irrigação correta, o substrato correto e a drenagem correta, daí a gente parte para as plantas. Qual planta que sobrevive num ambiente como esse? Num jardim vertical como esse, por exemplo, você não vai poder pôr uma peperônia da vida, não vai poder colocar uma avenca, não vai poder colocar um monte de planta que precisa de meia sombra. Então é complexo. Tá? Marco Marinho, jardinário. Boa noite, João. Você já está vendendo os módulos? Já? Bem lembrado, meu Deus do céu, a minha cabeça. Pessoal, tá no ar o site da Acer House Store, que é a loja da Acer House. A gente colocou no ar semana passada. Se você quiser comprar qualquer coisa para jardim vertical, por favor, entre aqui, ó, eu vou escrever aqui, www.acer. Tem que colocar um atalho no meu teclado para escrever isso rápido. acerhousestore.com.br. Então entra lá que você encontra tudo que você precisar para jardim vertical. Se tiver dúvida de qual material comprar, você não sabe como que monta o jardim vertical, manda um WhatsApp lá, a Leila do nosso suporte está lá para responder e a gente te ajuda ali a te dizer qual material que você precisa comprar, tá bom? Marco Maurinho. Em um jardim que eu mencionei tem 120 potes de planta, um jardim de 2x4. É difícil de fazer essa conta assim. Eu tenho uma planilha aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir ela rapidinho aqui. Planilha de orçamentos, tá aqui. Lá no meu curso, a gente tem uma planilha que você faz o orçamento quase não, você faz o orçamento automaticamente. Quanto que é 2x4, né? Eu que criei essa planilha para minha equipe e ela foi melhorada pela minha equipe e a gente... Aqui, ó. E ela te dá os cálculos automaticamente. Isso aqui, na verdade, essa aba foi criada pelo próprio fabricante, né, Flashwall. Agora eu não sei qual que é qual, né? 2x4, eu imagino que seja 2 de altura por 4 de largura. Então, ó, vamos por aqui, ó. Pera aí. Opa, desculpa, pessoal. Tá, vamos lá, ó. Então, você tem 2 por 4. Ó. Vai dar 48 módulos. Nesse sistema que eu uso aqui, segundo a planilha, que faz tudo sozinho, daria 48 módulos desse. Como vão 2 cuias por módulo, se a gente estiver falando só de cuia, então a gente está falando de 96 plantas, né? 96 potes de planta. Aí no teu caso deu 120, provavelmente é porque é outro método construtivo. E você falou pote, aí eu falei cuia.
cuia maior que pote. Então pode ser que seja por isso. Mas está um número ok, 120. Não tem... Não é a quantidade de planta o problema, tá? Muito provavelmente é a irrigação. Ivando Souza, as plantas é o cliente quem escolhe ou o jardineiro quem escolhe o jardim vertical? Super importante, pessoal. 100% das vezes quem vai escolher as plantas do jardim vertical sou eu, é o profissional. O cliente pode e deve dar sugestões dele. Olha, eu gostaria que tivesse essa planta, mas a palavra final tem que ser sua, sempre. Porque se der errado o jardim vertical, você não vai poder alegar, mas eu coloquei as plantas que você pediu. Não, você está dando o seu... está colocando o seu nome ali embaixo. Você tá, é a sua responsabilidade técnica. Então, o cliente pode sugerir o que for, pode sugerir uma roseira para o jardim vertical. Você vai falar, olha, infelizmente essa planta não dá, vamos escolher outra que tem que agregue o mesmo tom de cor, enfim, alguma coisa similar, mas a gente nunca vai simplesmente obedecer o que o cliente quer. O cliente sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa, e nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. Então, o importante é que o jardim vertical dê certo. Então, não é o cliente que escolhe as plantas. Mesmo que seja um arquiteto, mesmo que seja alguém que definiu em projeto. Às vezes, já aconteceu várias vezes, de eu receber aqui um orçamento de uma empresa. Às vezes uma empresa vai ser uma licitação. Na licitação está descrito o jardim vertical até com as plantas. E às vezes eu discordo. Falo, olha, essa planta aqui não vai dar certo. Você está colocando esse tipo de planta no sol, vai torrar. Ou essa planta aqui não vai fechar o módulo, vai ficar feio. Daí o cliente tem duas opções. Ou ele acata as minhas sugestões e a gente faz o jardim vertical do jeito que eu acho correto, ou eu formalizo com ele e falo, olha, eu estou te informando que esse jardim vertical pode dar errado por isso, isso e aquilo, e você mesmo assim quer que eu forneça essas plantas. Ok, vou fornecer, mas o cliente está ciente de que tecnicamente eu sou contra, e a gente deixa isso formalizado, basta um e-mail para deixar isso formalizado. Substrato, qual que você usa? Eu uso um jardim vertical, eu uso um substrato próprio que o meu fornecedor desenvolveu para mim. Então ele é um substrato perfeito para o jardim vertical pelas minhas, como eu posso dizer, eu disse ele tem tudo que eu espero num substrato. Eu não sei desenvolver substrato, pessoal. Quando eu falo que é próprio, é white label que fala. O meu fornecedor desenvolveu para mim. Eu falo, eu preciso dessas características. Você me entregue algo que tenha essas características. O fornecedor sabe o que ele vai misturar ali para chegar nessas características. Eu não tenho fábrica de substrato, eu não tenho expertise para fazer isso. Da mesma forma que eu não sou produtor de plantas. Eu não tenho um viveiro, pessoal. Muita gente pergunta, mas não vale a pena eu produzir minhas próprias plantas? Não vale, pessoal. Não vale, porque ou você tem uma empresa de prestação de serviço, ou que seja uma floricultura, enfim, ou você comercializa essas plantas, ou você instala o jardim vertical, ou você produz as plantas. São negócios completamente à parte. Produzir planta, ter um viveiro, pessoal, é uma arte. São pessoas que dedicam décadas da vida deles aí, são especialistas. Não dá para você achar que você vai plantar ali no quintal samambaia e costela de Adão. Claro que você pode, tem coisas, por exemplo, lambari qualquer um propaga, é fácil, é mais tranquilo de cuidar, mas é um negócio à parte. Então, cada um no seu quadrado. Eu nunca vou querer substituir meu fornecedor, a não ser que eu resolva, beleza, vamos montar um viveiro, vamos investir milhares e milhares de reais, construir um monte de estufa e contratar um monte de gente. Tá vendo? É complexo, não é uma coisa que você faz ali e não vai baratear. E outra coisa, não é qualquer região que você consegue produzir numa escala que te atenda. Para eu ter um jardim vertical repleto de espécies ali, muitas delas que não são espécies que você acha facilmente, você precisa. Cada planta tem uma necessidade ambiental diferente para crescer e se desenvolver. Então, se eu for plantar costela de Adão aqui em Curitiba, eu vou levar anos para ter uma costela de Adão num tamanho decente. Agora, se eu levar para o litoral, que é mais quente, ela vai crescer muito mais rápido. Ou para Santa Catarina, ou interior de São Paulo, enfim. Não se aventure nisso, porque esse não é um mercado para aventureiros. Nenhum mas fazer o plantio das espécies
Com certeza não é. E outra, para você ter volume, para você justificar ter uma produção, você teria que ter o consumo num volume que só a tua empresa não daria conta de consumir. Você teria que fornecer para concorrentes, para outras empresas e tal. Não faz sentido, pessoal, não faz sentido. Essa é uma dúvida bem comum e sempre quando é legal, é engraçado, né? Sempre que a gente recebe funcionário novo ou a gente apresenta a empresa para uma pessoa, vai passar o trem bem agora. Difícil o trem passar na hora da live, agora vai passar bem na hora da live. E o pior é que tem um cruzamento bem aqui, ele tem que apitar bem aqui. Daqui a pouco vocês vão ver a luz dele passando aqui atrás. Sempre que chega alguém novo, tem a síndrome do funcionário novo, que é o funcionário novo que chega e quer mudar tudo. Uma das primeiras sugestões que eles fazem é: vamos produzir nossas próprias plantas. Desculpa, pessoal, mas não é tão fácil assim. Olha o trem passando lá, viu? Ó, passou. Vamos lá. Continuando. Fala, Léo, tudo bem? Leonardo Hansi, ele mora lá na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, né, Léo? Saudade de você também. Fiz curso de lagos com ele lá, com o Rogério da Jardins e Lagos, lá em Olambra. É verdade, Leila, obrigado. O link do site da Acer House, da loja, né? Tá na bio aqui do site, do Instagram. Rogério Proença da Silva, boa noite, Rogério, beleza? Como saber se a pressão de água é suficiente para a irrigação adequada? Para medir pressão, a gente usa um manômetro, que é um equipamento específico, você vai enroscar ele ali na saída de qualquer torneira da casa, você vai saber. Mas tem uma regra fácil: se a água vem da rua, a chance dela atender o que você precisa é muito grande. A gente precisa de uma baixa vazão. Um jardim vertical que não é muito alto, que tem até uns 3 metros de altura, dificilmente você vai ter problema de pressão. E quando vem da rua, é quase que garantido. Eu sei que tem concessionário que tem problema, tem lugar que não tem pressão, mas a ABNT, a Agência Brasileira de Normas Técnicas, exige que a concessionária entregue na sua casa pelo menos 12 metros de coluna d'água. O que é metro de coluna d'água? Se você abrir um cano d'água ali no chão, com total vazão, a água tem que subir 12 metros de altura. Então, para 3 metros sobra. Mas, sempre que possível, use a água da rua. Os nossos clientes, que são casas de alto padrão, quase sempre tem pressurizadores. Então, mesmo que a água venha de uma caixa d'água, geralmente ele tem um pressurizador. Qual a característica de um substrato para jardim vertical? Ixi, daí é uma longa explicação, mas além da questão da nutrição, que a gente soluciona usando osmocote, que é um adubo de liberação lenta, além disso, a gente, além da nutrição, a gente precisa que ele seja muito drenável. Acho que essa é a principal questão, precisa ser muito drenável. Tem que nutrir a planta e ser drenável, não pode segurar a água lá. Tá bom? E tem que ser com um preço ok, então ele vai utilizar materiais que são abundantes na sua região. Então, aqui no sul, usa-se muito casca de arroz carbonizada. Agora, se você mora no norte, você não vai achar, imagino, né? Você não vai achar casca de arroz carbonizada, mas você vai achar, como é que é o nome? Tem uma fibra de um coquinho, que eu esqueci o nome agora, ou então casca de castanha, enfim, tem vários ingredientes que são regionais aí e que pode ser usado. Márcia Magalhães, PBA. Boa noite, amo plantas. Tenho várias. Também amo plantas, acho que meio óbvio, né? Mas eu adoro plantas. Água da rua não vem muito alcalina? Pode prejudicar a planta? Olha, eu não sei se você tem uma questão específica aí na sua cidade. Aqui eu não tenho. E a ABNT também regula sobre isso, né? A água tem que ter um pH, tem que ter uma faixa de pH ali, mas geralmente não. Nunca ouvi falar de ter esse problema, mas se você mora numa região que tem esse problema, que você sabe que tem esse problema, é bom ficar de olho, né?
Vamos dar mais uma olhadinha aqui na apostila. Cadê? Aqui. Eu não vou falar planta por planta, né, pessoal? Senão são 100 e poucas plantas. Aliás, desculpa, são 230 páginas a apostila, mas são 70 e poucas plantas. Antúrio, uma planta excelente para agregar cor. Jiboia é uma planta que a gente usa demais. E é engraçado, a jiboia, quando ela está crescida em árvore, ela fica com a folha gigantesca, assim, né? Agora no jardim vertical ela costuma ficar menorzinha, assim. Tem vários tipos de jiboia. Essa monstera, também chamada de jiboia rasgada, eu acho a coisa mais linda do mundo. A famosa costela de Adão, que a gente usa demais. O detalhe da costela de Adão é que, como ela se prolonga muito, ela tem um caule muito longo e a folha fica na ponta, a gente tem que plantar ela associada a uma forração. Então a gente vai colocar um lambari, um dinheiro em penca, um dólar, alguma coisa assim atrás, porque ela não preenche o módulo. Você vai vender essa planilha, não vendo só a planilha. Eu tenho o curso, vai ter. Até hoje a gente estava tendo uma reunião, vai ter turma do curso em maio. Então, se você tiver interesse, manda um direct para mim aqui que a gente coloca você na lista de espera. Como funciona a manutenção, troca de substrato, já que os potes limitam a quantidade de raízes? A gente faz manutenção preventiva a cada 6 meses. Quando necessário, a gente repõe o substrato, porque ele vai se degradando também. Como ele é orgânico, ele vai se decompondo, né? Algumas plantas, como o aspargo, ele fica com tanta raiz, né? Tanto rizoma, eu sempre confundo se é rizoma, mas acho que é rizoma, que a gente tem que desbastar, a gente tem que tirar ele, diminuir um pouco e plantar de volta. Guaimbê, uma planta que a gente usa muito no lugar da costela de Adão, porque a costela de Adão não pode pegar muito sol. Quando é jardim vertical de sol, a gente usa guaimbê, ou então, já vou mostrar, filodendro roxo é a coisa mais linda. A gente fez foi fazer a manutenção do jardim vertical que a gente fez, que cresceu, tá lindo esse jardim vertical. Filodendro Brasil, ou pendente, que é lindo também. Pacová, fica gigantesco, eu adoro. Lírio da Paz é uma forma excelente de agregar flores e a flor é muito permanente. Cingônio é um coringa, adoro cingônio, usamos demais. Eu tenho algumas restrições, não sou muito fã, eu acho que ela é muito xoxa, ela não cresce direito, ela não dá tanto volume, mas é uma planta interessante, vários tipos de Aspargo é uma planta que a gente está sempre usando. É um ótimo jeito de dar volume para o jardim vertical. Aspargo samambaia é mais difícil de a gente usar, mas é bonito. Até agora começam algumas plantas polêmicas. Eu não gosto de usar clorofito, não gosto de usar leriupe. Eu não acho que fica bonito. Elas são muito ascendentes, a gente gosta de plantas pendentes, não ascendentes. Não dá um volume legal, fica parecendo módulo, eu acho feio. Asplênio, uma planta maravilhosa, uma planta de destaque, plante sempre na altura dos olhos para a pessoa ver, ela fica enorme também. Bromélias, jardim vertical de sol dá muito certo, cuidado para ela não ficar queimada só, mas ela agrega muito para o jardim vertical. Vários tipos de bromélia. Guzmania é uma bromélia que tem essa inflorescência, não é uma flor, mas parece uma flor, que são folhas modificadas, e ela confere essa cor. Você tem principalmente rosa, vermelho, laranja e amarelo. Só que como não é uma flor, ela não murcha, então ela fica o ano inteiro colorida. A Fireball, ela não tem tanto volume, mas ela agrega bastante e é importante que seja num vertical de sol. O cactus, sempre na parte de cima do jardim vertical. Cacto orquídea, vixe, tem tanto. O cacto macarrão que o Lucas, que é o nosso projetista, adora usar. Eu sou meio contra porque ele demora demais para crescer, mas depois que tá grande fica lindo. O calanchoe pendente ou calanchoe fantasma fica lindo também para verticais de sol. Rabo de burro também, apesar de ser super lento crescimento, não é tão volumoso, mas agrega bastante. Vários tipos de sedum, de suculentas que a gente pode usar. Dinheiro em penca. Então, dinheiro em penca, ele é excelente, ele dá muito verde, ele agrega muito, só que é uma planta que, assim como o lambari, ela tem um ciclo de vida curto. Passa uns 2 anos, ela morre, desaparece do vertical de uma vez só. Então, tem que usar com parcimônia, tem que lembrar que ela vai morrer e vai desaparecer do teu vertical do nada. Tá?
Tem uma dúvida aqui, deixa eu ler. Quando as cuias se encontram encharcadas e sem manta, o que fazer para corrigir? Você está com problema de drenagem, então tem que ver o que está acontecendo. Tira a planta de lá, tenta tirar o torrão inteiro, ver como que tá a drenagem. O pessoal ainda faz muita drenagem com argila expandida. Eu não uso argila expandida, eu uso o Mac Drain, que está guardado ali, não vou correr ali para pegar. Ou vocês querem ver o Mac Drain? Eu vou correr. Então, 5 segundos, tá aqui do lado. Deixa eu só vir aqui no armário, estou aqui, não vou embora, peraí. Tô voltando, voltei. Aqui, ó. Esse daqui é o Mac Drain. Ele é um tecido não tecido, quer dizer, ele tem um tecido não tecido, né? Ele tem como se fosse um bidinho aqui. E a parte de baixo dele é uma trama plástica, uma malha plástica. E você sempre vai colocar a parte do tecido para cima. E pronto, está feita a drenagem. Esse aqui é o melhor sistema de drenagem que existe no mundo, tá? Esse aqui é o Mac Drain L1. Tem para paisagismo também, mas esse aqui funciona igual, é mais fácil de achar. Vantagens. É praticamente o mesmo preço que usar argila expandida e bidim, só que não faz bagunça, é leve. Isso aqui se carrega no jardim vertical inteiro, você enrola, ele vem numa placona assim, num rolão, você enrola e carrega embaixo do braço, enfia dentro do porta-mala, do banco do passageiro, onde você quiser. Dá para carregar até de moto, você dobra, enfim. Até no Uber, se o Uber for bonzinho, deixa você carregar isso aqui, não faz bagunça. É muito mais fácil, leve, não faz aquela sujeira na casa do cliente, você não tem que carregar a argila expandida para o alto do vertical. E funciona muito melhor, e isso que é a principal vantagem. Por quê? Porque o bidim com argila expandida, com o tempo, a raiz vai fazendo aquilo lá virar um nó, um bololô lá dentro, que não acontece com o Mac Drain. Tá? Então, com certeza, a planta encharcada é problema de drenagem. Adelino Ribeiro. Rogério Florencio, você usa válvula de retenção na linha da irrigação principal? Válvula de retenção para a água não voltar? Eu não uso válvula de retenção para jardim vertical. Não sei qual que é a questão, Rogério. Eu uso a válvula solenoide. Não é isso que você está perguntando, né? Se puder me explicar melhor como que você usa. Boa noite, João. Funciona a drenagem com a manta bidim? Então, eu só uso o Mac Drain. Vou escrever aqui como é que usa, como é que ele chama. Mac Drain. Que bom que você gostou da explicação, Adelino. Então, beleza. Já está quase acabando a nossa live, pessoal. Deixa eu só dar mais uma passada aqui. Véu de noiva, adoro essa planta, porém é uma das plantas que tendem a sumir depois de um certo tempo do vertical. Bandeira mexicana, amo essa planta, é linda demais. Trapoeraba roxa fica maravilhosa, dá uma cor fantástica. Trapoeraba peluda também. Lambari roxo, amo lambari, só tem que cuidar porque ele pode desaparecer do teu vertical. Azulzinha fica a coisa mais linda no jardim vertical. Essa planta aqui, a dicondra, ela fica pendente também, fica maravilhosa no vertical. Renda francesa é polêmica porque ela não cresce direito, ela fica pequenininha ali, então pode ser abafada por outras plantas. Peraí, essa é samambaia de arranjo, né? Gerânio para quando você quer flores. Flor batom, essa planta não tem erro. Inclusive o Lucas, que é o nosso botânico, fez mestrado e está fazendo doutorado trabalhando nessa família. Cordonante é uma planta super rústica. Peixinho, também a mesma família que o Lucas está fazendo doutorado. Fica lindo, parece que é uma frutinha, né? Violeta pendente, essa eu não lembro da gente ter usado. Curculigo, ou capim-palmeira, lírio-palma, incrível, dá um movimento, porque a planta fica o tempo todo chacoalhando, é impressionante, parece que até quando não tem vento ela fica chacoalhando. De canteira, nepeta, também usamos bastante. Plectranto, amamos plectranto, esse é o verde ou o roxo, o verso da folha é roxo. O variegato, fica lindo. O coléus também a gente usa bastante. Dólar, tem uma confusão entre dólar e dinheiro em penca, porque tem gente, porque são duas plantas diferentes que os dois nomes servem para as duas plantas, é uma confusão.
Marantas a gente usa bastante. Essa maranta variegata é linda porque... eu chamo de maranta tricolor, na verdade. Porque ela parece que é pintado com aquarela, assim, dá uma cor. Cuféia, flor de Santo Antônio, usamos bastante já. A cuféia cara de morcego é engraçada, quer ver? Ela parece ter um morceguinho aqui, quer ver? Aqui, ó, parece que é uma carinha de morcego mesmo. A samambaia americana, que é a campeã de vendas, é a que a gente mais usa. Samambaia paulista, que a gente usa muito no sol. Peperômia. Essa peperômia aqui a gente usou, por exemplo, no bondinho do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. É uma planta nativa aqui do Brasil. O Lucas adora usar, eu fico meio assim porque ela demora muito para crescer. Mesma coisa com essa peperômia comum aqui, que é mais fácil de achar. Peperômia pendente, essa é linda, para ambiente interno, muito bom, não pode ter com muita água. Bacopa, essa eu não lembro de ter usado, Lucas. O Lucas acho que está nos assistindo. Russélia, fica maravilhoso no jardim vertical de sol. Capim chorão, fica maravilhoso, fica com uma cara muito diferente. Capim do Texas, fica lindo. Eu estou entregando muito ouro para vocês. Vários tipos de capim. Tapete persa. Essa daqui é uma das minhas plantas favoritas. Ela dá muito volume, porque ela cresce assim para mais de 1 metro e fica muito, muito grande. O Rogério está explicando. Nos módulos superiores é necessário colocar dois tubos de irrigação por não receber água de outros módulos? Exatamente, Rogério. Parece até que você já assistiu o curso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ele falou também, existe uma linha principal, pergunta seria se usa válvula de retenção para a água não voltar no cano. É porque a gente geralmente prende a água ali na válvula solenoide, então nunca usei a válvula de retenção, nunca senti essa necessidade. Samambaia prata ou pteris, a gente usa bastante, só que eu também percebi que ela desaparece depois. Não, a venca. Essa daqui eu sou apaixonado, tem que plantar em grande quantidade, senão ela desaparece. Cipó, uva ou cissos também usamos bastante. Cactuva, não lembro de ter usado. Bom, aqui tem, enfim, entreguei o ouro para vocês, mostrei todas as plantas do nosso vertical. Aqui, depois a gente tem uma planilha que mostra quando usar cada planta. Sol, meia sombra, ar-condicionado, ambiente interno, ambiente externo, vento. Então tem muitas variáveis que a gente usa aí. Pessoal, serve para o sol a samambaia amazônica. Sol depende de quanto tempo. No vertical lá do meu vertical do showroom, aqui a gente está montando o vertical ainda. Vai demorar um pouquinho porque a gente vai fazer muita coisa, que o vertical vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Mas lá pega sol só no meio-dia. Ele fica num fosso assim. Então no meio-dia pega e depois já não pega. Então vai bem. Agora, se pegar sol manhã e tarde inteiro, ela vai ficar amarelada, queimada. Por que ela fica amarelada? Porque tem tanta luz, tanto sol, que a planta precisa de menos clorofila para ter a fotossíntese que ela precisa. Então ela produz pouquinha clorofila e já atende o que ela precisa, então ela fica com uma cara amarelada, uma cara queimada, uma cara ardida. Quando você tem menos luz, a planta fica super verde. Então não serve para qualquer situação de sol, serve para pouco sol a samambaia amazônica. Cuidado, quando você for comprar, o outro nome é samambaia o nome completo é samambaia, como que é? Amazonas azul. Não é amazônica, né? É Amazonas. Samambaia Amazonas azul. Nunca use azul. Nunca chame sua samambaia de azul. Porque senão o seu fornecedor vai te mandar uma samambaia azul, que não tem nada de Amazonas, que é minúsculo, assim, que não... Coitado. Só não serve para jardim vertical. Então, pessoal, hoje, entreguei mesmo ouro para vocês. Falei demais. Todas essas informações e muito mais tá no meu curso, são 15 horas de curso, tem essa apostila, tem várias planilhas, tem os arquivos com modelo de orçamento, de contrato, enfim. Mas a próxima turma é só em maio, provavelmente segunda semana de maio. Anota aí para você não perder. Eu não costumo ficar falando do curso quando não tem vaga aberta, mas é que como eu mostrei a apostila ali, acabei falando. A gente está com várias turmas, a gente está com turma de mentoria agora também, estou muito feliz com os meus mentorados. Mas vamos lá. Última duvidazinha. Simone Murilo. Só entrei agora, que pena. Não se preocupe, vai ficar gravado, pode assistir do mesmo jeito. Valma Pastana. Que show, valeu muitas explicações. Imagina, obrigado
Obrigado por estarem aqui me acompanhando. Rogério, dá uma dica de como colocar 2 linhas nos módulos superiores. Como que a gente faz? Por coincidência, eu estou com... Olha, estou com tudo aqui também. Tá, como que a gente faz? Esse aqui é o tubo de gotejo que a gente usa, né? Lá no final... Será que eu entrego isso? Pessoal, isso vai dinheiro, essas informações. Lá no... Você passa a linha normal. No final, ao invés de você colocar o fio no alisador, você vai usar essa pecinha aqui, ó. Caramba. Você vai usar 2 pecinhas dessa daqui, ó, 2 joelhinhos. Você vai inserir aqui. Então, você vai fazer um U. Você vai colocar mais um pedacinho pequenininho de tubo e outro comprido. Então, você vai fazer um U, entendeu? Vai descer aqui e vai voltar. Então, vai e volta. Assim. Ou, se você não quiser fazer... Não vejo por que você não queira fazer isso, mas se você não quiser fazer isso, você pode também colocar 2 conectores iniciais lá no começo do curso e você passa 2 linhas. Lá no começo do vertical. O detalhe, né, que como você prende a irrigação nessas abinhas aqui, ó, no de cima não tem, né? Você prende no do módulo de cima, né? Então a irrigação desse módulo vai estar presa no módulo de cima. Como o primeiro módulo não tem, aí o que a gente faz? A gente faz um furinho aqui, passa a irrigação do lado e prende com uma fita Hellerman, famoso enforca-gato. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Me estendi demais, falei demais, entreguei meus segredos aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Só peço uma coisa. O nome da peça é um joelhinho. É conexão para mangueira 8mm. Tem no site da Acer House, tá bom? Se não tiver ainda, a gente está cadastrando muitos produtos ainda. Fala no WhatsApp com a Leila ali. É uma conexão 8mm para da Rainbird, né, que é essa marca aqui. É tudo da Rainbird, a mangueira da Rainbird e a conexão da Rainbird. 8mm para a mangueira de irrigação. Valeu, Rogério. Então, eu só peço uma coisa. Ó, Carreira, tô fazendo propaganda de vocês aqui. Acabei de mostrar aqui a sacolinha da Carreira aqui, ó. Acabei de mostrar aqui os produtos da Carreira que eu comprei hoje. Carreira é nosso distribuidor Rainbird aqui em Curitiba, parceiraço nosso desde que eu comecei a empresa, quando não era nada disso daqui, então sempre nos apoiando aí. Passei um monte de informação, só peço uma coisa em troca. Tira um print meu aí, ó, e posta lá no seu story e marca a minha arroba aqui, arroba João P. Roberto. Espero eu estar com a boca fechada, sorrindo, para você tirar esse print, senão fica ridículo. E não é uma competição de quem tira o pior print, tá, pessoal? Eu tenho minha autoestima, não acabem com ela. Postem lá e já escreva, ó, se você está pensando em trabalhar de linhas verticais, já escreva lá que você, acabei de ter uma aula de jardins verticais, em breve, aguarde, novidades, em breve estaremos instalando jardins verticais e tal, para os seus seguidores saberem que você já está se informando sobre jardins verticais e um dia pode vir um cliente por conta disso, porque as pessoas precisam saber que você está fazendo isso. Então, é uma ótima forma. Tira um print aí, posta no seu Instagram, minha marca, que eu vou te repostar e a gente conversa lá. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por estarem aí. Terça-feira da semana que vem tem mais e a live da semana que vem vai ser com a equipe de marketing da Acer House, falando como que a gente faz o marketing da Acer House. Você tem curiosidade de saber como é que faz anúncio, como é que faz linha editorial, enfim. Não perca a próxima live, que vai ser com o Vitor e com a Júlia, que cuidam do nosso marketing, vai ser muito legal. Então, boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau.